Agora que eu já sei classificar uma equação do segundo grau como completa ou incompleta, eu posso começar a falar sobre resolução de equação do segundo grau, tudo bem? Começaremos com as mais fáceis, que são as equações na forma incompleta, tá? Vamos analisar o primeiro caso ali, em que o b é igual a zero. Para isso, eu vou pegar um exemplo. X² menos 4 igual a zero. Então, resolver uma equação significa encontrar um valor para x que satisfaça essa igualdade. Ou seja, para que valor de x que eu elevo ao quadrado, subtraio 4 é igual a zero? Essa, por ser uma situação simples, talvez se você pensar um pouquinho até consegue chegar nesse valor. Olha só, 2 ao quadrado, 4 menos 4 igual a zero. Então, o 2 é uma solução dessa equação. Só que não é só o 2 solução dessa equação. Toda a equação do segundo grau, eu tenho duas soluções, tá bom? Elas podem ser diferentes, mas também podem ser iguais. Mas toda a equação do segundo grau, eu tenho duas soluções. Então, encontramos uma. Para encontrar outra, aí temos que pensar mais um pouquinho. Então, para evitar de ficar ali pensando e perdendo tempo, quero discutir com vocês algumas estratégias. Toda a equação incompleta eu posso resolver usando técnicas de fatoração. Agora, você consegue pensar em uma fatoração que se encaixe nesse exemplo? X² menos 4 igual a zero? Não? Vamos ver esse caso de uma outra maneira. Olha só, vou reescrever essa equação. Então, eu escrevo ali x² menos 2 elevado ao quadrado igual a zero. E agora, será que você consegue lembrar de uma fatoração? Isso, diferença de 2 quadrados. Eu tenho ali uma diferença de 2 quadrados. Vimos isso na fatoração. Sempre que temos uma diferença de 2 quadrados, eu posso escrever da seguinte maneira: como o produto da soma pela diferença, tá? Então, quando eu tenho uma diferença de 2 quadrados, essa diferença de 2 quadrados na forma fatorada fica produto da soma pela diferença. Então, eu tenho ali x mais 2 vezes x menos 2. Para darmos sequência, eu tenho que pensar agora na seguinte situação. Eu tenho um produto que resultou em zero. Então, eu tenho um produto de dois fatores cujo resultado é zero. Qual é a consequência disso? Pense dois números que multiplicados resultam em zero. A consequência é a seguinte: ou o primeiro número é igual a zero, ou o segundo número é igual a zero. Então, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Tudo bem? Isso ficou claro para vocês? Então, olha só, da primeira igualdade, eu tenho ali uma equação do primeiro grau. Resolver essa equação do primeiro grau é só isolar o x, tá? Isolando ali, eu tenho que x é igual a menos 2. Na segunda igualdade, x igual a 2. Então, essas duas respostas, esses dois valores de x, são as soluções dessa equação do segundo grau. X² menos 4 igual a zero. Vamos ver mais um exemplo? Então, eu tenho ali 4x² menos 25 igual a zero. Gente, sempre que eu tiver uma equação do segundo grau em que o b é igual a zero, eu preciso pensar em fatoração, tá? Esse caso sempre me levará à diferença de dois quadrados. Para encontrar o primeiro elemento e o segundo elemento lá na diferença de dois quadrados, basta extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo termo, tá bom? Raiz quadrada de 4x², vamos pensar, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x² é x. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho ali o produto da soma pela diferença ficará 2x menos 5, que multiplica 2x mais 5. Novamente, eu tenho ali um produto de dois fatores que resultou em zero. Consequentemente, tudo bem? O primeiro é igual a zero ou o segundo é igual a zero, tá bom? Porque, olha só, se você tem dois números que multiplicados resultam em zero, ou o primeiro é zero ou o segundo é zero, tá? Então,
Então, na primeira igualdade, eu tenho ali uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, ficará x igual a 5 sobre 2, 5 meios. Resolvendo a segunda igualdade, eu tenho que x é igual a menos 5 meios. Então, aí estão as duas soluções da equação do segundo grau. 4x² menos 25 igual a zero. Meninos, ficou claro esse caso? Quando b for igual a zero, basta fatorar, usando ali diferença de dois quadrados. Não tem segredo. Vamos para o próximo caso. Próximo caso, o c é igual a zero. Deixa eu me apropriar aqui de um exemplo. Olha só, x² menos 2x igual a zero. Então vejam, nessa equação o c é zero. O a é 1, o b é menos 2 e o c é zero. Tudo bem? Pessoal, novamente, quando eu tenho uma equação do segundo grau na forma incompleta, eu preciso encontrar ali uma técnica de fatoração. Agora, observe só essa equação. Vejam, eu tenho no primeiro termo x e no segundo termo x. Que técnica de fatoração eu posso usar? Isso, fator comum, tudo bem? Então, o fator comum ali é o x. Ele está presente tanto no primeiro termo como no segundo termo. Então, eu vou colocar o x em evidência. Vejam, fica x que multiplica x menos 2 igual a zero. Novamente cair em uma multiplicação de dois fatores cujo resultado é igual a zero. Quando tenho duas coisas que multiplicadas resultam em zero, a consequência é uma só. Ou o primeiro número é zero, ou o segundo é igual a zero. Tudo bem? Do primeiro, o x já é igual a zero, então já encontramos uma solução. No segundo, eu tenho que resolver essa equação. X menos 2 igual a zero. Ao resolver, eu tenho que x é igual a 2, tá? Então, quando o c for igual a zero, eu vou usar a técnica de fatoração chamada fator comum. Tudo bem? Vamos para um outro exemplo. 5x² mais 20x igual a zero. Novamente, o c é zero, o a é 5, o b é 20 e o c é zero. Se o c for zero, eu uso fatoração, tá? Eu uso a técnica chamada de fator comum. O x ele está presente tanto no primeiro como no segundo termo. Mas, veja só, o 5 ele também está presente tanto no primeiro como no segundo. O 20 eu posso escrever como 5 vezes 4. Bom, mas eu vou fazer ali da forma mais simples possível, colocando apenas o x em evidência. Novamente cair em um produto de dois fatores cujo resultado é zero. Quando isso acontece, então, ou x é igual a zero, ou 5x mais 20 é igual a zero. No primeiro caso, o x igual a zero já é a resposta. No segundo, eu preciso resolver. 5x mais 20 igual a zero. Ao resolver, eu encontro que o x é igual a menos 4. Então, temos as duas soluções. X igual a zero e x igual a menos 4. Então, essas são as duas soluções da equação. 5x² mais 20x igual a zero. Meninos, espero que tenha ficado claro para vocês e vamos fazer alguns exercícios, tá ok?